Pessoal, Lula teve hoje mais uma grande vitória nessa luta para ser candidato a presidente. Eu digo que o Brasil teve uma grande vitória no sentido de poder votar no Lula como candidato a presidente. O Conselho Nacional de Direitos Humanos disse que a ONU deve ser respeitada no Brasil. Lembrando vocês que a ONU ela tem a competência em palavra final a respeito de direitos humanos dentro do Brasil. Isso porque foi o Brasil que decidiu aceitar essa espécie de delegação de competência. Quando acontece uma delegação de competência, o que acontece é que o Brasil aceitou que a palavra final a respeito dos direitos humanos seja da ONU. Quer dizer que a ONU tem palavra superior à palavra do STF nesse sentido. Só que está acontecendo uma coisa muito bizarra dentro do Brasil e o povo brasileiro está caindo numa espécie de ratoeira nesse sentido. Vamos imaginar o seguinte, a palavra final a respeito do direito do Lula ser candidato, poder gravar entrevistas e poder gravar os programas eleitorais já foi dada. A ONU já determinou isso numa liminar. E por que o Lula não está gravando? Porque dentro do Brasil, mesmo que a ONU tenha palavra final nesse sentido e porque o Senado brasileiro assim decidiu, aqui dentro do Brasil as pessoas ficam esperando uma resposta do STF, uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Só que essa resposta não faz sentido, porque se o Brasil decidiu delegar a palavra final a respeito de direitos humanos para a ONU, a gente não tem que discutir isso aqui dentro. Pera aí, vamos imaginar da seguinte maneira. Nós pedimos que um órgão internacional resolva isso, porque dentro do Brasil não está possível de resolver, está uma confusão danada. Esse órgão internacional deu uma decisão a favor do Lula poder ser candidato. Porém, agora, depois da decisão desse órgão internacional, a gente continua perguntando o TSE e STF. A gente não tem que perguntar absolutamente nada. O TSE e o STF já não têm mais palavras sobre esse assunto, porque a competência máxima sobre esse assunto foi delegada para a ONU e a ONU já se pronunciou nesse assunto. A pergunta é por que o Lula não está gravando entrevistas, por que o Lula não está gravando os programas eleitorais, por que tem tanta tensão no sentido de manter o Lula longe das eleições? Porque estamos vivendo um tribunal de exceção. Estamos vivendo um momento de exceção. Estamos vivendo um golpe de Estado. E num golpe de Estado, mesmo os acordos internacionais são driblados. Mas o grande erro que não pode acontecer é quem está fazendo a coisa errada nesse momento. Quem está fazendo a coisa errada não é o STF que está fingindo que não vê, não é o Tribunal Superior Eleitoral que está fingindo que nada vê. Quem está fazendo a coisa errada é o diretor da Polícia Federal, gente. Por quê? Quando a ONU deu uma palavra final, a obrigação do diretor da Polícia Federal era simplesmente avisar, olha, porque o Brasil delegou a palavra final a respeito desse assunto para a ONU e porque a ONU deu uma decisão nesse assunto, a partir de hoje eu permito que o Lula dê entrevistas, a partir de hoje eu permito que o Lula faça a gravação dos programas eleitorais. A gente não tem que esperar que os órgãos internos se manifestem se nós delegamos a competência final para os órgãos externos. Aí eu pergunto para você, nós delegamos a competência final para que a ONU possa dar uma palavra final sobre o assunto. Aí a ONU deu uma palavra final sobre o assunto e a gente está esperando que o TSE se manifeste, que o STF se manifeste. Não faz sentido, né, gente? Se você tem um problema dentro de uma empresa, entre dois supervisores e leva o caso para o dono da empresa resolver, depois que o dono deu a palavra final, você não tem que ficar com bate-papo entre os supervisores para ver o que eles acham da decisão. A decisão foi lá do topo da pirâmide, cumpra. O que está acontecendo é que hoje tem um empurra-empurra na justiça brasileira e a Polícia Federal, que deveria estar cumprindo o que a ONU determinou, está fazendo de conta que não sabe de nada. O Barroso está com o processo na mão, fazendo de conta que não sabe de nada, e é muito conveniente para ele, porque a ele simplesmente não responde. Quando passarem as eleições, ele pode virar e falar na maior cara dura, mas espera aí, se a ONU tinha competência final, por que vocês estavam esperando resposta de mim? Eu acho que hoje, para a gente ter o direito do Lula ser candidato, todo brasileiro precisa saber que palavra final a gente cumpre. A gente não fica esperando o pronunciamento de TSE e de STF. E quem tem que cumprir a palavra final e deixar o Lula dar entrevistas e deixar o Lula gravar os programas como foi a determinação da ONU é a Polícia Federal. E agora eu vou te desiludir. A Polícia Federal é hoje controlada
pelo governo Temer. Então, muito obrigado, pensem nisso, espalhem isso, compartilhem isso e até mais.